Olá, meu nome é Joyce Santos, estamos com o nosso programa 15 Minutos de Conhecimento Jurídico. Teremos hoje dois convidados, David Matos e Matheus Fonseca, que irão atribuir conhecimento ao nosso assunto de hoje. E o nosso tema é controle da administração pública, controle administrativo, legislativo e judicial. Vamos iniciar aí com o conceito do que seria controle da administração pública. É um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. É conceito tirado do livro Manual do Direito Administrativo de José dos Santos de Carvalho Filho, que é o livro que nós estaremos trabalhando hoje. Toda vez que se fala em atos administrativos, necessariamente refere-se à administração pública estabelecendo algo perante seus administrados internamente ou particulares, de modo externo. A administração pública se coloca em uma posição vertical perante a todos. A administração pública tem poderes maiores perante os indivíduos, podendo manifestar a vontade de forma direta, sem a participação dos particulares, até que seja provocador de algum ato, ressaltando a fala a respeito da manifestação unilateral. Mecanismos jurídicos e administrativos focam na existência de normas jurídicas de controle, ressaltando que a palavra de hoje, a palavra-chave é controle, ou seja, a revisão e a fiscalização funcionam como elementos básicos do controle. Que neste caso trata-se do controle dos atos da administração e formas administrativas. Esta viabilização de possuir a oportunidade de fiscalizar, rever, anular atos e condutas administrativas que possivelmente podem ter sido tramitadas de forma ilegal. Tais mecanismos se empregam tanto aos agentes como aos órgãos administrativos, assim em relação à sua finalidade pública, que necessita servir de objetivo para a administração. E o objetivo principal do controle administrativo é o interesse da coletividade. É necessário que sejam obedecidos 5 princípios que se encontram na Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Seus respectivos significados já foram falados em aulas anteriores. O controle administrativo é direcionado para instituições administrativas, não tão somente ao Poder Executivo, como também pode ser afeto aos poderes judicial e legislativo. Este controle alcança a sua totalidade de toda a atividade administrativa, ainda que seja apenas como forma de apoio, cobrindo as esferas dos poderes. Este controle é consumado de vários modos. A exemplo, a fiscalização financeira das pessoas, da administração direta e indireta. É diretamente através do controle que os administrados e a administração podem aferir a legalidade ou conformidade das condutas administrativas. E por este motivo, essa possibilidade reproduz de forma assertiva a garantia para ambos. A natureza jurídica do controle é de princípio fundamental da administração pública. Através do Decreto de Lei 200 de 1967, o Estatuto da Reforma Administrativa Federal relacionou 5 princípios fundamentais aos quais deverá estar atrelada a administração: o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle. Em sua classificação a respeito da natureza do controlador, acaba sendo a mais importante, leva em conta os setores fundamentais do Estado, razão pela qual esse aspecto, o controle pode ser legislativo, judicial ou administrativo. O controle legislativo, como o nome já indica, é o que será executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração. O controle legislativo, como o nome já indica, é o que será executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública. Este é o poder de representação popular, funciona como fiscalizadora das condutas administrativas.
As atividades dos tribunais de contas, que são órgãos de controle financeiro que integram o legislativo das diversas esferas da federação, nada mais é como um exemplo desta funcionalidade. O controle judicial tem a sua execução no Poder Judiciário, onde ocorre a decisão sobre a legalidade ou não de atos da administração em geral. As ações judiciais, nas quais se discute sobre a legalidade dos atos administrativos. E, por fim, o controle administrativo nasce da própria administração pública, ou seja, aquele poder que tem os órgãos que a compõem, de fiscalizarem e revisarem seus próprios atos. Controle chamado de autotutela. A revogação de um ato administrativo serve como exemplo desse tipo de controle. A extensão do controle se divide em controle interno e controle externo. O controle interno é todo aquele que é realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria administração. Já o controle externo acontece quando o órgão fiscalizador se localiza em administração distinta daquela de onde a conduta administrativa se inicia. A classificação quanto à natureza do controle tem como premissa o controle de que se reverte o ato de controle. Nesse aspecto, temos o controle da... O controle de legalidade é quando o órgão que exerce o papel de controlador faz a conciliação entre a conduta administrativa e uma norma jurídica vigente e eficaz. Quando é realizada a verificação da incompatibilidade da ação ou omissão administrativa com a norma jurídica, incide sobre a espécie. Deve ser revista a conduta por ser ilegítima, prevendo então a anulação do ato administrativo. O controle de mérito é o controle que se consuma pela verificação da conveniência e da oportunidade da conduta administrativa. Nesse controle, nada se questiona sobre a legalidade da conduta, detecta-se se a conduta anterior pode dar continuidade ou se há necessidade de ser revista. Um achado que necessita um olhar mais clínico é a respeito da competência para exercer o controle do mérito. Ele é exclusivo da administração pública, portanto, acaba não se submetendo à sindicabilidade do Poder Judiciário. Por motivo bem simplificado, se esse controle tem por objetivo a avaliação de condutas administrativas, entende-se discricionariedade atribuída aos órgãos administrativos. O controle do mérito se conclui por atos de confirmação de conduta, quando a conduta não precisa ser revista. Caso haja necessidade de revisão, se institui a revogação, sendo o mecanismo que tem o poder de desfazer situações administrativas anteriores. No âmbito que cerne da administração, detém a classificação que considera dois segmentos de estrutura administrativa: o controle por subordinação, por vinculação. Por subordinação, é realizada através de hierarquias administrativas dentro da própria administração, ocorrendo a oportunidade de um órgão fiscalizar o outro dentro das hierarquias previamente instituídas. Por sua vez, o controle por vinculação é o poder de fiscalizar e de revisão atribuído à pessoa que exerce sobre os atos praticados por outrem, sendo então caráter externo. Em relação à oportunidade, significa o momento que é exercido. O controle pode ser prévio, antes de se consumar a conduta administrativa, concomitante, o período dentro do processo ou posterior. Possui o objetivo de revisar os atos que já foram praticados. E, por fim, quanto à sua iniciativa, esta classificação é onde difere entre o controle do ofício ou o controle provocado. Será o controle de ofício se a própria administração vir a provocar, e controle provocado quando ocorre por via de terceiro. Agora, o David Matos vai continuar com as modalidades dos atos administrativos e logo em seguida Matheus Fonseca com as características ou atributos do ato administrativo. E por aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigada! Olá, caros alunos. Meu nome é David Matos e vou falar um pouquinho sobre as modalidades de controle administrativo. Vimos que o controle administrativo pode ser deflagrado de ofício pela administração em diversos momentos, antes, durante ou depois da formalização do ato administrativo, ou pode ser provocado pelo peticionamento popular.
Continuamos agora a analisar os meios de peticionamento popular, passando a apresentar um rol exemplificativo. Há diversas formas de participação popular na administração pública, sendo ainda aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que a provocação popular, ainda que se dê por forma ou sob nomenclatura equivocada, deva ser recebida e apreciada conforme os objetivos de seu conteúdo. As formas de peticionamento popular são regidas em legislações esparsas, o que também explica sua diversidade. Falando agora um pouquinho sobre a representação, trata-se da denúncia de irregularidades. A petição pode ser dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar. A autoridade que emanou o ato irregular, a respectiva sanção, ou mesmo aos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas. Uma vez protocolada a representação, o silêncio ou inércia do órgão recebedor implica sua conveniência com a irregularidade, sendo aplicáveis, neste caso, as sanções do artigo 320 do Código Penal. Falando um pouquinho agora sobre as reclamações administrativas, previstas no Decreto número 20.910/32, ainda em vigor, presta-se a reconhecer direito ou corrigir ato que cause lesão ou ameaça. Percebe-se, portanto, que se trata de modalidade de intervenção de sentido bem amplo, sendo diversas as hipóteses do seu cabimento. Sobre a reclamação administrativa, prescreve em 1 ano, de acordo com o artigo do Decreto número 20.910/32, e sua interposição suspende o prazo prescricional, como acontece também com as demais modalidades de peticionamento. Apesar de antiga, as disposições de cabimento da reclamação administrativa ainda vigoram e estabelece também os fundamentos da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Agora, sobre a reconsideração, o pedido coloca o reexame do pedido à mesma autoridade que decidiu o ato impugnado, ou seja, dada uma decisão administrativa, o pedido de reconsideração requer à mesma autoridade que proferiu a decisão o reexame do pedido diante de nova argumentação. O pedido de reconsideração é previsto no artigo 106 da Lei nº 8.112/90 e, uma vez realizado, a autoridade tem 30 dias para responder. Se negado o reexame ou diante da primeira decisão, não houver nova fundamentação, a decisão administrativa pode ser ainda impugnada por recurso hierárquico, submetendo a questão da autoridade hierarquicamente superior a que proferiu a decisão. Agora, sobre a revisão, é um modo de impugnação administrativa bem específico, cabível em fase de decisões administrativas que punem servidores públicos, com o fim de que sejam reexaminadas para desfazer ou abrandar a sanção aplicada, mediante fatos novos ou demonstração da inadequação da penalidade. Esta petição e seu procedimento são disciplinados no artigo 174 a 182 na Lei nº 8.112/90 e, uma vez em procedimento de revisão, não é possível que a nova decisão agrave a sanção que se colocou em reexame. Não é possível que a revisão culmine em reformatio impejus. Bom, eu vou falar das características ou atributos do ato administrativo, os quais são presunção de legalidade ou veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e imperatividade. A presunção de legalidade ou veracidade é o atributo pelo qual, segundo o ato administrativo, é previsivelmente legal e verdadeiro, até que se prove o contrário. A autoexecutoriedade é o atributo segundo o Estado pode praticar os atos administrativos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. Com autoexecutoriedade, o Estado se vale de meios indiretos de coerção. A imperatividade é um atributo do qual o ato administrativo pode ser imposto a terceiro, independentemente de sua vontade, fazendo assim a vontade do Estado acima da vontade do particular. Já a tipicidade é um atributo, segundo o ato administrativo, que deve estar previsto em lei, apto a produzir resultados.